Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Continuação da aula sobre razões trigonométricas, que é o seno, cosseno, tangente. É a segunda parte. Hoje nós vamos aprender a tabela de razões trigonométricas. Ou seja, tem os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos, certo? Então tem a tabela com os valores. A aula agora é em 2020, né? Vocês têm esse material. Se por acaso for usado em outra época, provavelmente vai ter essa tabela no livro. Agora vocês têm. Mas sempre tem em livro, ou se colocar na internet também, aparece essa tabela. E também os valores do seno, cosseno e tangente, eles podem ser encontrados nas calculadoras científicas. Na calculadora científica, a física, né? Essa aqui é a mais popular, a mais baratinha. Tem aqui, ó, seno, cosseno e tangente, né? Ou tem na calculadora do computador ou na calculadora do celular, certo? É só ativar a função de calculadora científica do celular. Se por acaso o celular não tiver a calculadora científica, tem como baixar de graça. Eu vou mostrar para vocês como que a que eu vou usar, como que baixa. É fácil, vocês sabem, acredito que vocês sabem mexer com o celular melhor que eu. Então aqui eu fui na loja do meu celular, né? Só digitar a calculadora científica na lupinha. E eu baixei a primeira aqui, é de graça, certo? Não tem custo nenhum. A tabelinha que vocês têm aí, certo? Vocês têm aí, a tabela que vocês têm aí é do 1 grau até 89 graus. Então eu peguei uma parte que não cabe tudo, né, no slide, até 30 graus aqui, até 60, aí o final até 89 graus, certo? Então nessa tabela tem o ângulo, os ângulos, e quanto que vale o seno, cosseno e tangente de cada ângulo. Por exemplo, 81 graus. O seno vale isso aqui, 0,988. O cosseno é 0,156 e a tangente 6,314. E assim por diante, certo? Tem mais valores de seno, cosseno e tangente, mais valores de ângulos, só que por enquanto, como vocês estão começando a aprender agora, né? Até 89 graus é o suficiente. Aqui é a calculadora que eu baixei, certo? Eu gravei a tela do meu celular. No caso dessa calculadora, para aparecer o seno, cosseno e tangente, é nesses 3 pontinhos aqui, certo? Então eu gravei a tela, eu calculei seno, cosseno e tangente de 1 grau. Então a primeira coisa é clicar nesses 3 pontinhos. Aí aperta, né, no caso, o valor seno de 1, aparece o resultado. Aqui, cosseno de 1, vai aparecer o resultado. E tangente de 1 vai aparecer o resultado. Como as calculadoras todas estão em abreviação de inglês, a única coisa que muda é que seno em inglês, em vez de ser com a letra E, né, em português é S, E, N, abreviação. Em inglês é S, I de igreja e N. Mas dá para entender, né, lá quando vocês verem que um vai estar do lado do outro. Seno, cosseno e tangente vão estar perto. Então, relembrando, as razões trigonométricas, 3 razões são essas. Né, eu faço uma associação com historinha assim, bem descontraída para lembrar mesmo, que é assim que a gente lembra, né? Então, o seno e o cosseno é a historinha do hippie, que eu falei na aula passada, né? Perguntaram para o hippie, seno e cosseno é hippie, é hipotenusa o hippie. Perguntaram para a hippie, quanto que custa esse óculos que você está usando? Ela falou, 100 conto. Então, ó, 100 conto. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Mas, professor, 100 não é com C? Não, é só para vocês lembrarem mesmo. Tá, eu sei que 100 reais seria com C, mas é só para lembrar o som. O cosseno. Viu uma hippie lá rindo. Por que você está rindo? Estou com cócega. Né? Tá com cócega. Então, ó,
Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é tangente tomando có. Aí vocês completem aí. Certo? Tangente tomando có. E aqui embaixo. Vamos para o exercício. Em cada triângulo, determine o valor de x. Sempre que necessário, consulte a tabela de razões trigonométricas. Então, temos esse triângulo. Vamos encontrar o valor de x. Nós vamos aqui identificar, vamos mexer com essas três informações que nós temos. Temos o ângulo de 20 graus, temos esse cateto e temos esse 10 que é a hipotenusa. Então, nós vamos mexer com esses três aqui. Vamos colocar aqui as três fórmulas, né, as razões, para identificar qual fórmula nós vamos usar. O 10 é a hipotenusa, que ele é o maior ângulo do triângulo retângulo. Quem tem mais dificuldade pode fazer essa setinha, ó, sempre o lado na frente do ângulo de 90 graus, que é esse aqui, é a hipotenusa. O x em relação ao 20, como o x está encostado no 20, ele é o cateto adjacente. Então, sempre o lado que está encostado no ângulo é o cateto adjacente. Mas esse aqui também está encostado, não está? Não está encostado no ângulo de 20, só que ele é hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser hipotenusa. O que vai mudar o nome é o cateto adjacente ou o cateto oposto. O cateto oposto é quando está na frente. Só que aqui na frente a gente não tem nenhuma informação, né? Então não vai adiantar em nada a gente pegar esse lado aqui. Então vamos procurar aqui nessas três fórmulas. Qual fórmula que tem hipotenusa e cateto adjacente? Ó, é o cosseno, hipotenusa e cateto adjacente. Porque o outro é hipotenusa e cateto oposto, e o outro é cateto oposto e cateto adjacente. Então a fórmula que nós vamos usar é essa aqui, cosseno. Então no lugar do alfa, nós vamos colocar o 20 graus. O alfa é o ângulo, sempre. No lugar do cateto adjacente, do CA, nós vamos colocar o x. E no lugar do RIP, a hipotenusa, vamos colocar o 10. Só que eu não sei quanto que vale o cosseno de 20. Então vou olhar lá na tabela. Peguei um pedacinho aqui da tabela. Vamos ver aqui, cosseno de 20. É esse daqui. Então no lugar de cosseno de 20, aqui na fórmula, eu vou colocar esse valor, 0,940. Que é o que eu fiz aqui, ó. No lugar de cosseno de 20, 0,940. Agora esse 10, como ele está embaixo, ele está fazendo uma divisão. Eu vou passar ele para o lado esquerdo do sinal de igual, fazendo uma conta de vezes. Então vai ficar 0,940 vezes 10. É igual a x. Como é vezes 10, eu vou andar com a vírgula um número só para a direita. Certo? Essa regrinha de andar com a vírgula para a direita, quando é vezes, só vale para números do tipo 10, 100, 1000, 10.000, certo? Relembrando vocês. Então a vírgula está aqui, vem para cá. Então o x vai ser igual a 9,40, certo? Vou trocar os dois de lado ao mesmo tempo, ó, o x e o número, porque ficou combinado na matemática, né? Sempre a letra na resposta ficar do lado esquerdo do igual e o número do lado direito. Então encontramos o valor de x, que é o cateto adjacente, certo? Uma dúvida que vem muito na cabeça dos alunos é como que a gente vai saber esses valores dos ângulos, né? Não tem necessidade de guardar isso aqui não. Quando é alguma prova externa, geralmente eles dão na questão, certo? Mas por enquanto, nessa fase que vocês estão, vai ter que olhar a tabela. Mas não tem necessidade de guardar esses valores, né? Tanto não é esse o objetivo. O B, eu tenho aqui essas três informações. O 39 graus, o x que eu quero encontrar e o 24,3. Isso aqui é a hipotenusa para não confundir com o cateto adjacente. Tá? Quando vocês tiverem mais prática, não precisa nem fazer isso.
Então, vamos ver aqui que o x é em relação ao 39 e que o 24,3 é em relação ao 39 graus. Como o 24,3 está na frente do 39 graus, ele é o cateto oposto. Como o x está encostado no 39 graus, ele é o cateto adjacente. Vamos colocar as três formulinhas e ver qual que vai usar, qual fórmula que tem o cateto adjacente e o cateto oposto. É a tangente, certo? Aqui eu não peguei hipotenusa porque ela não tem nenhuma informação, né? Ela não vai me ajudar em nada. Então eu vou pegar o que vai me ajudar em alguma coisa, que é o cateto adjacente e o cateto oposto. Então vamos usar essa formulinha aqui, a tangente. Vamos substituir. No lugar do alfa, coloco 39 graus. No lugar do CO, coloco 24,3. E no lugar do CA, coloco x. Vou me encontrar na tabelinha. Tangente de 39 graus, dá 0,810. Coloco aqui no lugar de tangente de 39. Passa aqui o x, que estava dividindo, passa fazendo vezes. Então vai ficar 0,810 vezes x é igual a 24,3. Esse 0,810, ele está fazendo uma conta de vezes. Ele vai passar para o lado direito dividindo. Porque quando eu troco de lado, eu troco a conta. Eu inverto a conta. Então, 24,3 dividido por 0,810 vai dar 30 certinho. Certo? Então, o valor de x, que é o cateto adjacente, é 30. Agora, o C tem essas três informações, 32 graus, o 8 e o x. O 8 é a hipotenusa, dessa vez nós vamos usar, porque ele tem uma informação para a gente, que é esse número 8. O x em relação ao 32 é o cateto oposto. Então vamos olhar nessas formulinhas qual tem cateto oposto e hipotenusa, que é a fórmula do seno. Então vamos substituir. No lugar do alfa, coloca 32. No lugar do CO, que é o cateto oposto, coloco o x. No lugar da hipotenusa, coloco o 8. Vamos lá na tabelinha. Seno de 32 graus, 0,530. Então eu substituo aqui no lugar do seno de 32 graus. Passo o 8 que estava dividindo, passo multiplicando, né? Ou seja, fazendo vezes. 0,530 vezes 8, que vai dar 4,24. Então o valor do cateto oposto, que é o x, 4,24. Então a aula de hoje vai até aqui. Não esqueçam de fazer as atividades, tirar as dúvidas. Se possível, assistir as aulas mais de uma vez, para entender melhor. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.